caramba, o que de fato eu sei. Porque é muito fácil você achar que sabe uma coisa que você de fato não sabe. Sim. Como que você atinge esse rigor? Como que você atinge, não, mas pelo menos desenvolve essa capacidade de olhar? É o que? Qual que é a matéria-prima fundamental? Tipo, é honestidade? É o quê? Sim, é uma mistura de digamos assim, uma virtude mais do coração, que é a honestidade, e uma virtude mais do cérebro, que é a inteligência. Então, no aspecto da honestidade é isso. Você tem que estar disposto a olhar pra si mesmo e encarar, sei lá, todas as podridões e erros e absurdos que você pode enxergar nesse processo. E sentir dor, portanto. E sentir dor e entender que você precisa sentir, não dá pra fugir. E a parte mais intelectual é justamente esse conhecimento de quais são as razões objetivas para você acreditar nisso, né? O Olavo, ele falava de um componente muito importante também, que é da origem histórica na sua biografia. Então, a partir de que momento você começou a acreditar nisso? Essa é uma avaliação importante também, né? Quem que enfiou essa ideia na tua cabeça? Isso é uma coisa importante. Mas também existe essa outra alternativa que eu acho muito, muito importante. As duas são conciliáveis, né? Que é você... É um conhecimento lógico. Você saber o que fundamenta isso aqui. Tá. Quais são as premissas que me levaram a crer nessa conclusão. Então é lógica, acima de tudo. Tá, certo. Você pretende fundar uma escola algum dia? Física? Sei lá, algum plano assim pro futuro? Ou você deixa meio que difuso no sentido assim, tá, meu caminho é filosofia, mas que minhas contribuições serão nessa área, mas isso ainda não tem uma forma? Não tenho exatamente uma forma, né? Realmente não tenho muito como saber o que eu vou fazer quando eu atingir essa maturidade. Mas uma escola física, cara, é um projeto legal. Eu já pensei em projetos parecidos, assim. Escola física. Um projeto que eu pensava muito é ter uma escola física e ter uma biblioteca, tipo uma livraria anexada à escola, que seja uma livraria pública. Eu já pensei nesse tipo de projeto, assim. Mas, sei lá, cara, acho que hoje em dia eu quero ser mais funcional mesmo. Então, o que eu ver que funciona, o que atingir mais pessoas, é o que me interessa. A internet possibilita muito mais alcance, né, do que um espaço físico. Hoje em dia eu vejo uma diferenciação que ao meu ver é errônea, que é uma diferenciação do aprendizado quase como que um oposto da diversão. E o que a gente vê na prática é que a criança aprende muito se divertindo. Sim. Nós dois jogamos Tibia e eu aprendi basicamente o que eu sei de inglês jogando. Igualmente. Porque antigamente, sei lá, eu devo ter começado a jogar, cara, em 2002, assim. Quase a época em que eu nasci. Pois é. A minha mulher também. Mas não tinha tradutor, não tinha versão de jogo nenhum em português, não tinha nada disso. Hoje em dia, o Tibia, especificamente, é um jogo muito automatizado. Então, você consegue fazer as coisas sem muita interação com outros players. Até porque diminuíram os players em cada servidor, então eles tiveram que se readaptar. Então, por exemplo, para comprar uma coisa, você deixa uma oferta ali, como se fosse assim, um lance num Um donate. um lance num leilão mesmo, assim. Eu pagaria tanto por isso. E alguém vai lá e, eu aceito. E vai lá e faz a transação. O marketing, né, você tá falando? Antes a gente ficava gritando lá no depósito, né, no DP. Você ficava literalmente digitando. Assim. E dando enter. E aparecia durante, sei lá, aparecia 3 segundos. Polonês e um espanhol pra comprar de você. Pessoa de vários países. Exato, e você tinha que se virar em vários idiomas. Sim. E aí o idioma em comum ali, que todo mundo achava, era o inglês. E não só pra isso, pra parte mais mecânica do jogo, que é de comprar um item, mas na parte humana de fazer uma aliança com alguém, ou de entrar numa guilda, de entrar numa coisa assim, isso é tudo resolvido em outra língua. E sei lá, eu mais novo ainda, com 5 anos, com Game Boy, assim, jogando Pokémon, e pra fazer um avanço no jogo, você tinha que estar entendendo mais ou menos o que estava acontecendo. Então, tinha umas plaquinhas no jogo, assim, que você apertava era Trainer Tips, tipo, dicas de treinador para treinadores. E aí, porra, aquilo eu fazia por diversão. Eu não tava fazendo para aprender inglês. Perfeito. Você sabe quando que ocorreu essa divisão entre brincar e aprender? E por que brincar é só brincar e aprender é só aprender? Tá.
Isso é uma coisa interessante, né? Honestamente não sei a origem histórica disso, né? Mas essa é uma das características positivas, eu acho, da modernidade, né? Porque isso é uma coisa que, inclusive, o Mário Ferreira dos Santos faz um diagnóstico. Em geral, existe uma tendência dentro da filosofia moderna que é uma supervalorização do afeto. E é claro que a supervalorização ela tem os seus problemas, mas é necessária a valorização, porque alguma importância tem o afeto, né? E se tem alguma herança, talvez negativa, principalmente do capitalismo e tal, é essa desvalorização, digamos assim, do afeto. O afeto ele tem a sua importância. De fato, quando você aprende as coisas com afeto, ou seja, numa brincadeira, ou com interesse, né? O Mário Ferreira dos Santos dizia que o interesse é como se fosse uma ponte, uma união entre duas faculdades humanas, que é o afeto e a inteligência. Então, quando você vê verdade numa coisa... Caramba, isso é muito foda. Sim. Como é que é? É uma ponte entre o afeto e a inteligência. Isso é um interesse. Esse é o interesse. Quando uma coisa é prazerosa pra você, pelo afeto, e ao mesmo tempo você vê verdade nisso. Aí você tem o interesse. Né? Porque às vezes o jovem fala assim, não, mas então o que me dá prazer é masturbação. Pois é. Não tem um componente... Aí é só afeto. Exato. Aí vira supervalorização. Exatamente. Então, o afeto ele nos fala muito sobre a nossa própria estrutura somática pessoal, né? Então, como eu falei mais cedo, se a vocação a gente descobre precisamente pelo que a gente gosta, pelo aquilo que a gente tem facilidade, e aquilo que, por favor, e aquilo que a gente tem facilidade, no geral vai ser mais gostoso pra nós do que aquilo que é extremamente difícil, né? Absolutamente impossível praticamente. Então, nós já temos uma pista da importância do afeto. O afeto ele nos revela um pouco do que o que são as forças que Deus nos deu, sabe? Então acho que esse componente de você incluir o afeto dentro do seu trabalho, do seu estudo, é uma coisa muito importante que as pessoas negligenciam. Perfeito. E é um componente que a gente tenta trazer no método fronético, que é o meu método pedagógico. Então eu tento sempre vou ensinar lógica. O que é o método fronético? Tá. Fronético vem de frônesis, do grego, que significa sabedoria prática, ou prudência. Para Aristóteles, a prudência é basicamente a virtude de você conseguir enxergar o universal no particular. Então, por exemplo, eu entendo que a coragem seria a virtude de enfrentar os seus temores quando necessário. Eu me vejo numa circunstância específica em que eu tenho um certo temor, eu tenho um certo medo, e é necessário que eu enfrente. Essa é a virtude da prudência. Eu consigo enxergar que esse temor particular que eu tô tendo neste momento é um temor que eu devo enfrentá-lo. Ok. Essa é a prudência. Consegui identificar isso na prática. Perfeito, maravilha. Ok. E eu tô fazendo basicamente uma aplicação desse termo ao âmbito intelectual. Então, no caso da lógica, o que eu quero dizer com o método fronético? Muito quando se fala de lógica, quando se ensina a teoria do silogismo, a gente usa exemplos como todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aqueles exemplos básicos de escolinha, né? E também na escola, quando a gente vai estudar matérias, a gente trabalha com esse tipo de exemplo. Então eu entendi que esse tipo de exemplo, ele é muito abstrato, porque você nunca viu alguém concretamente tentando provar que Sócrates é mortal, né? Sim. É muito frio, distante e não se relaciona com o nosso afeto, precisamente. Ninguém tem interesse em saber se esse argumento é válido ou não. Tá. Agora, se eu te trazer, sei lá, o dilema de Eutífron, né, que é um argumento filosófico conhecido para a existência de Deus, talvez você se interesse mais. A existência de Deus é uma questão relevante para todo mundo, né? Todo mundo quer saber essa resposta. Então, em suma, eu quero te ensinar o universal da teoria do silogismo baseado em um exemplo concreto que seja interessante para você. Fundamentalmente, esse é o método fronético. Show de bola. Isso é um método antigo? Não, assim, nesses termos fui eu que fundei, né? Caramba. Mas eu colhi influências pedagógicas de todos inclusive os cantos. O termo. O fronético, ele é usado por Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, mas em outro contexto. Ele fala de frônese, né? Justamente como esse deleite afetivo. Tá. Mas é
é outro contexto. Cara, você consegue perceber que os jogos... Eu, pelo menos, faço uma distinção entre 2 tipos de jogos. É óbvio que tem vários, né? Esporte, não sei o quê, mas majoritariamente, assim, a grosso modo, 2 tipos. Jogos que te tornam... Jogos que incitam algumas faculdades que são muito humanas e outros que incitam faculdades que são muito técnicas, meramente técnicas. Por exemplo, o Tibia, você tem que compreender para jogar bem várias, sei lá, raças, várias cidades. Cada cidade tem uma organização diferente. Várias classes de criaturas, classes de magias, classes mesmo de você escolher a sua classe, de você vai atacar de longe, quais as vantagens e desvantagens. Acho que eu tenho um exemplo muito bom pro que você tá falando, que eu entendi a sua ideia. Pra mim, poker e xadrez é um ótimo exemplo disso. Xadrez é só matemática, entre aspas, análise de possibilidades. Poker é isso mais leitura humana. Isso. Você conseguir ler o seu adversário. Isso. Em jogos de RPG, por exemplo, e a gente tá usando Tibia aqui como exemplo, mais ainda, porque você... Hoje em dia, mais ainda, porque você vai no TeamSpeak com os caras, você escuta a voz do cara, você de fato conhece o cara. Sim. De fato conhece o temperamento, o jeito que o cara é, o jeito de lidar com aquele cara. Então você vai, você aprende idioma, você aprende sobre mitologia, você aprende sobre o seu próprio controle nas situações ali, como que você vai responder a alguém, você vai entrar em guerra uma guilda com a outra, tem muita coisa humana que tá sendo desenvolvida ali, naquela brincadeira. Perfeito. Um jogo tipo Fortnite ou CS, ele te ensina o quê? Viu um movimento? Pá, clica. Um negócio técnico, assim, você... E a mudança da sociedade, que cada vez joga menos RPG, fantasia, essas coisas, e cada vez mais jogos que são muito práticos. É quase que dá pra fazer quase que um paralelo com os empregos que as pessoas escolhem hoje em dia também, que as pessoas saem das faculdades com seus diplomas meio um técnico em alguma coisa, tipo tecnicista, assim, um negócio assim, o cara sabe fazer uma coisa. Ele entende de uma coisa, de uma única atividade. Você vê que a faculdade, a universidade não serviu pra tornar ele mais humano ou desenvolver ele como ser humano. Sim. E os jogos que são só sei lá, uma consequência talvez da sociedade, também seguem esse mesmo rumo do tecnicismo puro e simples, assim.